Boa noite! Sejam todos bem-vindos. Chegamos a mais uma live e a nossa última live, né? Última semana do mês de agosto. Então já vou logo convidar o Léo. É o tempo que o pessoal tá chegando. Vamos enviando, né, o aviãozinho. Vamos ver. Boa noite. Léo? Tá me escutando? Estou ouvindo. Boa noite. Tá me ouvindo bem? Acho que meu áudio tá baixo. Fala novamente. Boa noite. Tá me ouvindo bem? Pronto, agora sim. Boa noite, estou sim. Então, chegamos aqui, né? A última live do nosso mês vacacional, última semana do mês de agosto. Passou rápido. Vocação laical, chamado para todos nós. Léo, acho que eu vou começar logo te apresentando, né? Certo. Pode ficar à vontade. Vou desativar aqui os comentários. Boa noite, Bruno. Vai mandando o aviãozinho. Vou começar apresentando o Léo. E aí a gente começa a nossa partilha. Leandro Martins. Vou pegar aqui no rascunho, porque foi difícil decorar tudo, Léo. Formado em pedagogia, formado em teologia para leigos pelo Vicariato de São João, o vicariato toda a nossa arquidiocese da nossa região. Está cursando bacharelado em teologia. É oficial de justiça, casado com Jádila. Casado há quanto tempo, Léo? 13 anos. 13 anos. Casado há 13 anos com Jádila, pai de Pedro Léo e de Amable. Isso. E cadê? Faz parte da pastoral familiar da paróquia São José. E é coordenador do curso, né, de teologia para leigos do nosso vicariato. Esse é, além de ser filho de Deus, né, o mais importante, filho de Deus, Leandro Martins. Isso. Membro da coordenação, né, do curso de teologia. Membro da coordenação. Isso. Bom, agradeço o convite para participar dessa live e espero contribuir, né, falando um pouco sobre a importância do leigo na igreja. E, para iniciar, a gente pode falar um pouco sobre esse conceito, né, leigo, que no mundo secular remete a uma ideia de que é alguém que não tem um certo conhecimento, é leigo naquele assunto. Mas no âmbito da Igreja Católica, o leigo é todo cristão batizado que tem essa missão de levar o Evangelho, levar Jesus, através da sua ação no mundo, que é o seu local, né? Todo aquele cristão batizado que não é clérigo, que não faz parte do clero, não é padre, não é bispo, não é diácono ordenado, exceto o diácono permanente, que pode ser. Não, o diácono permanente também ele já passa a pertencer ao clero. Exceto também os que participam das ordens religiosas, né? Com exceção de ordens que permitem leigos, como a ordem franciscana secular, que aí esses franciscanos da ordem secular podem viver a espiritualidade franciscana, mas continuam sendo leigos, porque eles vivem essa É os espiritualidade terceiros, né? no mundo. Isso, a ordem terceira. Parece que tem também carmelitas também. Parece que tem também uma ordem terceira dos Tem os carmelitas. Eu não tenho. carmelitas, os receditas, eu acho que é só.
Pois é. E para falar assim com propriedade, eu gosto sempre de embasar nossas falas nos documentos da igreja, né? Porque aí a gente não corre o risco de falar apenas com nossas palavras, mas transmitir realmente aquilo que a igreja nos ensina. E a igreja tem diversos documentos onde ela trata do leigo, principalmente depois do Concílio Vaticano II, onde o leigo passa a ter resgatado o seu protagonismo também na sua ação na igreja. Né? Depois do Vaticano II, houve muito incentivo à participação dos leigos e ao reconhecimento da importância dos leigos. E depois eu vou citar aqui alguns documentos que tratam do leigo, mas para pegar aqui o conceito que o documento fala sobre o leigo, o documento do Concílio Vaticano II, chamado Lumen Gentium, número 31, e ele é citado também no Catecismo da Igreja Católica, aquele amarelinho. O amarelinho está aqui do lado também. Isso, no número 897, diz assim: sob o nome de leigos, entendem-se aqui todos os cristãos, exceto os membros das sagradas ordens ou do estado religioso reconhecido na igreja. Isso é, os fiéis que, incorporados a Cristo pelo batismo, constituídos em povo de Deus e a seu modo feitos participantes da função sacerdotal, profética e régia de Cristo, exercem em seu âmbito a missão de todo o povo cristão na igreja e no mundo. Então, o leigo é todo cristão batizado que não é membro das ordens sacras e nem vive o estado religioso reconhecido pela igreja, né? Com aquelas exceções que nós já falamos aí das ordens que permitem o leigo participar sem que ele passe a ser dessa vocação religiosa. E a palavra vocação, ela vem do latim, né? Vocare, é uma convocação, é um chamado que Deus nos faz para exercer algo. E nós, a partir do batismo, somos introduzidos na igreja, né? Passamos a ser enxertados nesse corpo místico de Cristo, que é a igreja, que tem a sua cabeça Jesus Cristo e o seu corpo, todos nós que formamos a igreja. Então, a partir do batismo e da crisma, nós, leigos, somos chamados a essa missão de contribuir com a evangelização. E aqui na dinâmica da live, você pode ir interrompendo também para fazer alguma observação, mas fica à vontade. Como eu falei, existem vários documentos da igreja que tratam sobre os leigos, né? Eu tenho aqui o compêndio dos documentos do Concílio Vaticano II. Dentre os documentos do Concílio Vaticano II, tem esse documento que eu acabei de citar, que é a Lumen Gentium, que fala sobre a igreja. Neste documento, o Lumen Gentium, vai ter um capítulo, o capítulo 4, justamente tratando sobre o papel do leigo na igreja. Também neste mesmo compêndio aqui, tem um documento chamado Apostolicam Actuositatem, que é justamente sobre o apostolado dos leigos, um documento específico sobre o apostolado dos leigos, que foi promulgado aqui pelo Concílio Vaticano II. Temos na Igreja do Brasil este documento aqui da CNBB, o documento 105, Cristão, leigos e leigas na igreja e na sociedade, sal da terra e luz do mundo. Citação aqui de Mateus 5, de 13 a 14. Então, nesse documento aqui, a CNBB refletiu sobre a função do leigo, a missão do leigo, a importância do leigo. Foi fruto da 54ª Assembleia Geral que os bispos do Brasil fizeram em abril de 2016, e aí gerou esse texto aqui, que é muito importante que os leigos conheçam, falando sobre o leigo, a importância do leigo na igreja, toda a sua trajetória, também faz uma análise da situação
que os leigos vivem atualmente. É bem interessante esse documento. Um outro documento, e esse é bem recente, é esse aqui do Papa Francisco, uma carta apostólica chamada Anticum Ministerium. Nessa carta aqui, ela é de abril desse ano, se não me engano, deixa eu confirmar aqui. Não, maio, 10 de maio de 2021. Nessa carta aqui, o Papa Francisco instituiu o Ministério de Catequista, o Ministério Laical do Catequista. O nome do documento aqui, Anticum Ministerium, significa Antigo Ministério. Geralmente os nomes dos documentos da Igreja, a língua oficial da Igreja é o latim, então o nome dos documentos geralmente é a primeira frase de cada documento. Então começa aqui, Ministério Antigo, é o de catequista na Igreja. E aí esse documento é importante para mostrar o papel do leigo na catequese. Ele diz aqui no número 6, ó, o apostolado laical possui indiscutivelmente valor secular. Exige procurar o reino de Deus exercendo funções temporais e ordená-las segundo Deus. A sua vida diária é tecida nos encontros de relações familiares e sociais, o que permite verificar como são especialmente chamados a tornarem a igreja presente e ativa naqueles locais e circunstâncias em que, só por meio deles, ela pode vir a ser sal da terra. Então, mostra aqui, o documento cita também aqui a Lumen Gentium, nessa parte, mostra a importância do leigo, porque o leigo é o que vai estar ali no mundo, nas relações sociais, na família, no trabalho, na política, mostrando como o cristão deve agir. Tem uma frase conhecida e atribuída a São Francisco de Assis, que ele fala, pregue o evangelho e, se necessário, utilize palavras. Né? Então, é pregar o evangelho com a sua vida, com o seu modo de proceder. Essa é a grande missão do leigo. Ô, Léo, e quando a gente fala, tem os documentos da igreja, mas até tem na própria palavra. E eu convido a quem está com a palavra de Deus a abrir em Marcos, capítulo 16, versículo 12 ao 15. Pronto. Vou pegar ali a palavra. Marcos, capítulo 16, versículo 12 ao 15. É o último capítulo do Evangelho de Marcos. O último capítulo do Evangelho de Marcos. Isso. Depois disso, Jesus apareceu de outra forma a dois deles, enquanto estavam indo para o campo. Estes foram anunciar aos restantes, mas nem esses deram crédito. Finalmente, apareceu aos 11. Quando estavam à mesa, ele desapavorou a falta de fé e a dureza de coração, porque não tinham visto o ressuscitado, e lhes disse: vão pelo mundo todo, proclamem o evangelho a toda criatura. E aqui o próprio Jesus, ele já dá a nossa missão, ele já dá a missão do leigo e diz: ide por todo mundo e anunciar o evangelho a toda criatura. E antes, toda vez que eu escutava, vamos anunciar o evangelho a toda criatura, ok. E aí você pode pensar assim, não, eu leio e depois eu posso esquecer, Alexia. Mas para todo católico, quando vai à missa, isso eu me recordo de Dom... Meu pai do céu. Que ele faleceu ano passado. Esqueci o nome dele agora. Fugiu. Dom Henrique. Dom Henrique. Eu assisti um vídeo de Dom Henrique e ele falava: toda missa, ao final da Santa Missa, quando o padre diz, né, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe, ele vos manda novamente, ide, você é um sacrário vivo. Quando nós saímos da missa, nós somos o próprio Cristo, sacrário vivo, para iluminar o mundo, para iluminar a nossa casa, que é essa primeira igreja doméstica, e a todos a quem nós conhecemos por onde nós passarmos. E às vezes isso é deixado de lado, é esquecido. A nossa missão é clara. Como o próprio Léo disse, usando São Francisco,
é usar a palavra se necessário, porque as pessoas, antes de te conhecerem, antes de você abrir a boca para falar, ela não vai pensar o que ela vai falar, não, ela vai pensar no modo da onde você chegou, como você chega no lugar. A primeira impressão é a que fica, né? É a frase que diz. E aí, se você chega em um lugar sem pregar o evangelho, se você não tem uma vida coerente, aquilo que você prega, a fé que você vive, não tem como servir a dois senhores, ser uma pessoa dentro da igreja e fora dela ser diferente. E essa parte que você falou da missa aí é super importante, porque mostra a relação dos sacramentos com a vida. O leigo, ele passa a fazer parte da igreja através do batismo, né, que é a porta de entrada para todos os sacramentos. Os documentos da igreja falam também da questão da crisma, né, que é aquela confirmação da sua fé ali, o sacramento da maturidade. Quando você ali, depois de adentrar a igreja, ser educado ali pelos seus pais na fé, pelos seus padrinhos, ou se foi batizado adulto, receber aquela catequese, você já passa a ter também essa missão de levar o evangelho. E na missa, nós vamos receber o corpo de Cristo, que é o fundamento da igreja, né? A igreja vive da Eucaristia, a igreja se nutre da Eucaristia, que é o próprio Cristo tornado ali presente, para o sacrifício de Cristo tornado presente para nos redimir. E no final da missa, a própria palavra missa tem relação com a questão da missão. No texto em latim, no final da missa, ele diz assim, et missa est, como se dissesse assim, a missa terminou, agora começa a sua missão. Você se alimentou do Cristo aqui agora e vai levar esse Cristo para quem está lá fora também. E é o que o Papa Francisco vem insistindo conosco nos últimos tempos, né? Essa igreja em saída. Tem um documento dele recente também, esse Evangelho Gaudium, Alegria do Evangelho, fala sobre isso também, essa igreja em saída, sair das quatro paredes ali da igreja e levar o Evangelho a toda criatura, como nessa passagem que você nos trouxe aqui do Evangelho segundo Mateus, né? Ide por todo, ou segundo Marcos, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E o interessante é que o chamado, ele é um chamado livre, né? Deixa a pessoa livre. Quem crê, crê se quiser. Ninguém é obrigado a crer. Então, nós temos essa missão de levar essa palavra, levar esse evangelho para as pessoas. Eu gostaria de citar aqui também, mais uma vez, aqui o capítulo 4 da Lumen Gentium, é uma constituição dogmática do Concílio Vaticano II. No capítulo 4, que trata dos leigos, no número 33, vai dizer o seguinte, mais abaixo um pouquinho aqui do início. O apostolado dos leigos é participação na própria missão salvífica da igreja. A este apostolado, todos são destinados pelo próprio Senhor através do batismo e da confirmação. Os sacramentos, principalmente a Sagrada Eucaristia, comunicam e alimentam a caridade para com Deus e para com os homens, a alma de todo apostolado. Os leigos, porém, são especialmente chamados para tornarem a igreja presente e operosa naqueles lugares e circunstâncias onde apenas através deles ela pode chegar como o sal da terra. Então, essa passagem aqui da Lumen Gentium bateu perfeitamente com o trecho bíblico que você trouxe aqui para a nossa reflexão. Então, mostra essa participação na própria missão salvífica da igreja. Porque ser leigo é ser igreja. Vai ter outro documento aí que vai falar que os leigos são igreja. Nós fazemos parte desse corpo místico de Cristo a partir do batismo. E aí, nesse ponto está a grande importância do cristão leigo e leiga na obra de evangelização.
na participação na igreja, no exemplo de cristão que ele deve dar no mundo, em todas as realidades políticas, sociais, familiares. Hoje em dia, a política mesmo está precisando muito de cristãos que possam mudar essa realidade em que nós vivemos, né? Levar o evangelho para aquele lugar, o evangelho verdadeiro, né? Porque às vezes as pessoas criam suas próprias interpretações e conduz por outros caminhos que não condiz com a verdade do evangelho. Então aí é a importância fundamental do leigo na sociedade. Ô, Léo, e você? Como você sentiu, né? Porque nosso primeiro chamado é no batismo, mas você, quando foi o seu despertar na fé, a vocação laical? Travou um pouquinho aqui sua pergunta, você pode repetir, por favor? Nós somos chamados no batismo, mas quando despertou em você esse chamado? Ah, sim. Minha família já era uma família católica, né? Meus pais não frequentavam-se muito a missa, mas eu tive um exemplo do meu avô, da minha avó, por parte de mãe, que sempre ouvia meu avô rezando o texto todo dia, 6 horas da tarde, sentadinho ali, sempre indo à missa, minha avó também. Então, eu tive esse exemplo deles quando criança e jovem. E aí, a partir da minha juventude ali, 12, 13, 14, 15 anos, eu comecei a frequentar mais a igreja, participar de grupos jovens. Eu participei na época de um grupo chamado Shalom, que era da Carismática aqui em Tapetinga. E aí fui estudando também, porque nessa época você convive também com muita gente, né? Então, sempre você tem aqueles amigos também de outras igrejas, e aí gostava sempre de conversar. Aí vem aquelas dúvidas que às vezes tem sobre os santos, intercessão dos santos, Maria, essas coisas todas. Então, para responder às vezes a essas dúvidas, eu procurava me instruir. Então, a partir daí, eu fui tomando gosto. Sempre gostei de assistir aquela Escola da Fé do professor Felipe Aquino, bem antiga ainda. E aí gostava muito de ler, comprava alguns livros dele também na época. Eu tenho a primeira edição do livro dele que fala sobre a Sagrada Tradição, o Sagrado Magistério e a Sagrada Escritura, a edição do ano 2000. Então, fui buscando conhecer para amar, né? Já dizia Paulo VI, citando Santo Agostinho, que a gente só ama aquilo que a gente conhece. Então, ali a partir dos 15 anos, participando do grupo de jovens, indo com mais assiduidade à missa, e através da renovação carismática aqui em Tapetinga, eu tive esse despertar maior assim para a fé. Participei até de Rebanhão e Conquista na época, teve Padre Jonas aí. Depois eu acabei não frequentando tanto mais a carismática, mas venho mantendo a minha vida de oração, a minha vida espiritual, e tenho participado nesse momento como membro da Pastoral Familiar da Igreja São José. Lá a pastoral é dividida em equipes e eu estou na equipe de liturgia, eu e Jádio. Então a gente fica responsável por fazer os comentários das celebrações da pastoral, organizar alguma coisa nesse sentido, e membro da coordenação do curso de Teologia para Leigos, que eu fui da primeira turma de 2005 a 2007. E assim que eu terminei o curso, eu já fiquei na equipe também, ajudando. E é um curso importante, porque vai ter uma citação aqui que eu vou procurar aqui depois para trazer para nós, onde a igreja incentiva que os leigos busquem a formação para poder passar para os outros. Né? A gente não pode querer ensinar aquilo também que a gente não sabe. Né? Então, é preciso buscar o conhecimento para transmitir. Então, foi basicamente dessa forma que eu me engajei assim, na igreja.
Ô, Léo, e também é, é ser leigo em todo lugar, mas também ajudar nas dependências da igreja. E você citava, né, nos grupos e tudo. Então, a igreja é diversa. A cada um tem o seu chamado, vamos dizer assim. Eu também sou da renovação, né? Ainda não sou serva, mas estou mais do lado da renovação. Mas se a sua comunidade, o seu grupo de jovens, temos grupos de jovens nas duas paróquias, quer dizer, eu acho que só na Paróquia das Graças, na São José, eu não tenho certeza, mas tem o de Verde, tem o Avivaí. Então, é também participar, colaborar nesses grupos, nessas pastorais que às vezes fica muito sobrecarregada, só repetindo as mesmas pessoas, porque ninguém mais se dispõe a ajudar, a conhecer. Se você não conhece, busque conhecer. É, a ação do leigo, ela é dentro da igreja e também fora da igreja. Dentro da igreja, nessas funções que os leigos podem assumir, né? Como leitor, como comentarista, como acólito, como coordenador de grupos, de pastorais, de movimentos. E também fora, não estando nessa coordenação ou engajado em um grupo, com um exemplo de vida, levando a palavra para quem necessita. É nesse sentido, né? Que às vezes a gente tende a achar que é só quem está ali realmente em alguma atividade na igreja, o ministro extraordinário da distribuição da Eucaristia, ministro da palavra. Mas não, todo batizado, ele é um leigo e ele deve buscar uma forma, de acordo com o seu conhecimento, com o seu chamado, de contribuir com a evangelização. Eu vou procurar, enquanto você pode falar aí um pouco, eu vou procurar aqui a parte que fala sobre essa questão do estudo, né, de buscar conhecer para transmitir. E a Os próxima documentos pergunta da é bem igreja. sobre isso, né? É como ter essa boa base, vamos dizer, uma base para saber pelo menos o básico da fé. Enquanto você está aí procurando, a Sagrada Escritura é fundamental, o catecismo da Igreja Católica, porque precisamos conhecer a nossa fé, aquilo que nós vivemos, não só decorado, não, é saber mesmo. Então é ler, parar, estudar. Primeiramente, é ter uma vida de oração, né? Refletir ali a palavra de Deus. A igreja ela é muito rica, né? Ela já tem 2000 anos de história, então a gente não precisa querer inventar a roda, né? É só buscar o que a igreja já tem a nos ensinar. Então, na reflexão da palavra, já temos aí a liturgia que a igreja propõe a cada dia. Você já pode pegar ali aquela leitura que a igreja propõe, ler, meditar sobre ela. Hoje, tem centenas de homilias disponíveis aí na internet, os padres divulgando áudios. Então, hoje a gente tem muita facilidade de estudar. Eu preciso apenas buscar Dedicar. fontes seguras, né? E se dedicar um pouco mais. E o catecismo da Igreja Católica é importantíssimo, junto com a Bíblia, para a gente conhecer também a doutrina, né? Como a Igreja ensina cada coisa. Porque, como sabemos, a nossa fé ela se baseia em 3 pilares, né? A Sagrada Escritura, o Sagrado Magistério e a Sagrada Tradição Apostólica. E a Sagrada Tradição Apostólica e a Sagrada Escritura, elas estão interpenetradas. Você não pode entender uma sem a outra. Dom Estevão Bittencourt foi um grande teólogo brasileiro, um monge beneditino. Ele dizia que a Sagrada Tradição berçou a Sagrada Escritura. Porque no Novo Testamento, o Novo Testamento começa a ser escrito ali a partir no século I. Começa a ser escrito no século I. E o cânon, a lista desses 27 livros que nós temos, só foi definida em meados do século IV.
E foi a igreja, através da Sagrada Tradição Apostólica, quem definiu. Foi vendo quais eram os livros que realmente eram inspirados e deveriam estar no cânon das Sagradas Escrituras. Então, nesse sentido, a Sagrada Tradição berçou a Sagrada Escritura. E até porque a gente observa, por exemplo, que o Evangelho ele começa a ser escrito por volta de 30 anos depois que Cristo já tinha morrido. Ou seja, foi a tradição apostólica que foi guardando aquilo que foi pregado por Cristo e depois os escritores sagrados foram reunindo, formando o Evangelho. E depois as cartas de São Paulo. Inclusive, se não me engano, a carta de São Paulo aos Tessalonicenses é o primeiro escrito do Novo Testamento, é até anterior ao Evangelho de Marcos, que, segundo a maioria dos biblistas, aí teria sido o primeiro a ser redigido. Mas aí é assunto para outra live a gente falar sobre a Bíblia. Quem sabe no mês que vem, né? Em setembro, que é o mês da Bíblia. Deixa eu ver aqui a citação que fala sobre a formação. Diz assim, está no parágrafo 906 do Catecismo. Os leigos que forem capazes e que se formarem para isso, podem também dar sua colaboração na formação catequética, no ensino das ciências sagradas e atuar nos meios de comunicação social. Ou seja, é uma vocação você buscar uma formação mais aprofundada para passar para os outros. Mas tem um outro parágrafo aqui de outro documento que fala que a igreja deve disponibilizar uma formação básica para o leigo. E isso a gente tem aqui na nossa arquidiocese através do curso de teologia para leigos. Infelizmente, devido à pandemia, o curso foi suspenso, mas com fé em Deus, ano que vem esperamos retornar. Esse curso já formou, se não me engano, 9 turmas. E aí tem alunos de todo o vicariato, né? Gente de Macarani, Tarantim. Então, formando esses leigos para atuarem nas suas comunidades, né? Dando um aprofundamento na fé. Um curso muito, muito bom, muito interessante. Além disso, nós temos também outras iniciativas, como esse grupo de estudo bíblico que Lana Carla tem levado à frente, que é muito importante. Olhem aí o trabalho de uma leiga católica também. Ela até participou da live passada, né? Falando da vocação matrimonial na live passada. Então, eu também tenho um canal no YouTube onde eu comecei a postar algumas aulas, alguns estudos sobre o primado de São Pedro, sobre os dogmas marianos, alguns estudos também sobre o catecismo. E aos poucos eu estou colocando alguma coisinha lá como uma forma também de contribuir. De evangelização. Oi? De evangelização. Isso, uma forma de evangelização. E eu busco essa formação por um gosto, né, de estudar e passar para os outros. Né? Que o estudo não serve só para mim, tem que servir para passar para os outros. Senão, não tem sentido um estudo privado, né? Sem essa missão de passar o conhecimento à frente. Deixa eu ver se eu localizo aqui essa citação que fala da formação. Aqui, Lumen Gentium 37. Ô, Léo, e aqui, quando você falou, né, dos santos, eu comecei a pensar qual santo leigo. Todos os santos, a maioria, né, foram leigos. Só que eu comecei a lembrar aqui de Carlo Acutis, porque ele não deu tempo, né? Vamos dizer, ele cumpriu a missão dele sendo leigo. Ele não seguiu outra vocação. E olha o testemunho desse menino. Olha os frutos, né? Tantos e tantos lugares já tem apostolados, páginas que divulgam sobre ele. Isso. Mostra que a santidade é algo que
que nós podemos buscar, né? Às vezes tem essa visão de que o santo ele é uma coisa Muito inacessível, né? distante. Isso muito distante. A gente só tinha aquela ideia dos santos da Idade Média ou de muitos séculos atrás, mostrando que não, tem santos aqui do nosso tempo. Olha a irmã Dulce aí, que a gente já viu pela TV, alguém já viu até pessoalmente. Então, mostra que a santidade, e é uma vocação que todo cristão é chamado a santidade, está ao nosso alcance, né? Eu nunca me aprofundei muito na história dele, mas sei que foi um jovem italiano, né? Gostava muito da Eucaristia e tinha um apostolado muito grande em divulgar a importância da Eucaristia. Lembra também São Tarcísio, que ele era também coroinha, né? Na época dele lá, e morreu para não deixarem pegar as hóstias que eles estavam levando para alguém, e foi martirizado. Eu achei aqui, ó, o número 37 aqui da Lumen Gentium diz assim, ó: os sagrados pastores, porém, reconheçam e promovam a dignidade e a responsabilidade dos leigos na igreja. De boa vontade, utilizem-se do seu prudente conselho, com confiança entreguem-lhes ofícios no serviço da igreja e deixem-lhes liberdade e raio de ação. Encorajem-nos até para empreender outras obras por iniciativa própria. Com amor paterno, considerem atentamente em Cristo as iniciativas, os votos e os desejos propostos pelos leigos. Respeitosamente reconheçam os pastores a justa liberdade que a todos compete na cidade terrestre. Então, mostrando, dando aqui, falando para o clero, para incentivar a atuação dos leigos. Quando a gente lê um parágrafo desse aqui hoje, ele soa até um pouco estranho, porque já tem 50 anos, né? Mais de 50 anos do Concílio Vaticano II. Então, aqui, era mostrando justamente essa mudança de uma igreja mais clerical. Tinha até aquela ideia da igreja como uma sociedade perfeita, que ela foi, de certo modo, superada após o Vaticano II, porque tinha muito uma distância entre o clero e os leigos. E a partir do Vaticano II, Um era aquela triângulo, ideia né? da igreja... Não, Era um triângulo e virou... a pirâmide virou... Era uma pirâmide e virou um círculo. Era aquela igreja muito hierarquizada, onde o leigo estava ali naquela base, bem excluído, sem muita participação. E aí o Vaticano II traz essa ideia da igreja povo de Deus, onde todos fazem parte do povo de Deus, tanto os clérigos, como os religiosos e como os leigos. E cada um tem a sua importância nessa missão da igreja, como a gente já até citou em outro documento. Eu queria falar um pouquinho desse documento que tem aqui do Vaticano II, o Apostolicam Actuositatem, que fala da atividade do apostolado do leigo. Essa palavra Apostolicam Actuositatem quer dizer atividade apostólica. E aí eles traduziram para o português como um decreto sobre o apostolado dos leigos. E aí tem alguns pontos que eu tirei aqui que são interessantes. O seguinte: primeiro ponto, o Espírito Santo infunde nos leigos as virtudes evangélicas para que possam assumir com unção sua missão. Aí a citação do documento, não vou ficar repetindo o nome, eles usam a sigla AA, 2A, para poder, duas letras A, para poder falar, referenciar esse documento. Né? Número 3 diz assim: o apostolado exercita-se na fé, na esperança e na caridade, virtudes que o Espírito Santo derrama no coração de todos os membros da igreja. Então, a partir do batismo, nós recebemos esse Espírito Santo de Deus, passamos a fazer parte da família de Deus, do corpo místico de Cristo, nos tornamos templo do Espírito Santo. Tem até uma homilia famosa aí do Papa
Gregório Magno, do século V, onde ele falava assim: reconhece a tua dignidade, ó cristão, não volte a praticar aquelas coisas erradas que você praticava antes de receber o batismo e tal. Mais ou menos assim ele dizia, já no século V. Então, a partir desse batismo, a partir da crisma, nós recebemos essa unção do Espírito Santo, que ela é infundida justamente na fé, na esperança e na caridade, as virtudes teologais, as virtudes que se relacionam com Deus, justamente para poder levar o Evangelho ao mundo. Um outro ponto interessante, a fonte do apostolado leigo na igreja é o próprio Cristo. Diz aqui o documento. A fonte e a origem de todo o apostolado da igreja é Cristo. Sendo assim, é evidente que a fecundidade do apostolado dos leigos depende da sua união vital com Cristo. Então é preciso estar unido a Cristo, enxertado na videira que é Cristo, para poder dar frutos. Tem até uma citação do Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então é preciso buscar Cristo na nossa vida, através da vida de oração, através da participação nos sacramentos. E às vezes a gente pode pensar assim, mas eu não tenho, eu não sei fazer isso, não é para mim essa missão, eu fica se esquivando, mas é preciso se abrir à graça de Deus, né? Não é somente nós que fazemos alguma coisa, é Deus que faz através da gente. Nós somos instrumentos, né? É preciso se entregar à ação de Deus. Outro ponto interessante do documento diz assim: o amor de Deus torna o leigo capaz das bem-aventuranças. Então, é o amor de Deus que foi derramado em nossos corações, citação de Romanos 5, versículo 5, que torna os leigos capazes de exprimir em verdade, na própria vida, o espírito das bem-aventuranças. Então é isso, através dessa união com Cristo, dessa busca de uma espiritualidade, da reflexão do Evangelho, não tem como você não receber essas graças, não buscar essas bem-aventuranças de Deus e passar isso para os outros. A gente só pode dar aquilo que a gente possui, né? Ninguém dá aquilo que não tem. Outro ponto interessante do documento, no número 4, vai falar da Virgem Maria, que é modelo perfeito para a espiritualidade e a vida apostólica do leigo. Estando na glória de Deus, Maria cuida com amor materno de todos os fiéis, que entre perigos e angústias peregrinam ainda na terra, até chegarem à pátria bem-aventurada. Então é importante ter essa devoção à Nossa Senhora, né? Ninguém foi mais próxima de Jesus do que Maria. Então, com certeza, ela tem muito a nos ensinar e a nos levar de um modo mais perfeito a Jesus. Outro ponto, anunciar a palavra. E aí, eu cito aqui duas partes desse documento, o Apostólico Actuositatem. O número 6 e o número 16. Diz assim: o verdadeiro cristão aproveita todas as oportunidades para anunciar a palavra de Deus a todos. Quer aos não crentes, para os levar à fé, quer aos fiéis, para instruir, confirmar e animar a uma vida fervorosa. Então, é você estar ali no seu ambiente, ter uma oportunidade. Você não vai ser intransigente, chato, mas teve uma oportunidade ali, surgiu uma conversa, naquele ponto ali que Deus está lhe usando para você levar aquela pessoa que não crê a ter um olhar para a fé, ou então até um católico que é mais desligado, foi ali batizado, mas não foi verdadeiramente evangelizado, e isso, instruir ele para uma vida fervorosa. Por exemplo, às vezes, eu já encontrei pessoas, né, batizadas, já foram para a igreja há muito tempo e tal, e conversando assim, falar, mas eu não gosto da missa por causa daquele ritual todo, eu acho muito repetitivo, não sei o quê.
Porque não entende a grandiosidade do mistério, o que significa cada coisa que acontece ali na missa. Não entende que ali se torna presente o sacrifício de Cristo. É atualizado, se torna presente o mesmo sacrifício do Calvário, só que em forma incruenta, né? Sem um derramamento de sangue. Mas a nossa redenção se torna presente ali na missa. Ali acontece um milagre de Deus naquela consagração. Aquele pão deixa de ser pão e passa a ser o corpo de Cristo. Aquele vinho passa a ser o sangue de Cristo. A gente não consegue perceber pelos nossos sentidos, mas pela fé a gente consegue perceber, receber essa graça. Diz até São Tomás de Aquino fala isso. Então é isso, usar os momentos que nós temos e as oportunidades para levar a palavra. O número 16 vai dizer: proclamando a palavra de Deus, os leigos anunciam a Cristo, expõem a sua doutrina, difundem-na segundo a sua própria condição e capacidade e professam com fidelidade. Então, cada um vai pregar, vai falar de acordo com a sua capacidade, né? Quem compreende mais, entende mais, explica mais. Quem entende menos, explica menos. Cada um de acordo com a sua capacidade. E, às vezes, a pessoa, por mais simples que ela seja, tendo esse contato com a palavra de Deus, às vezes ela prega melhor, leva Cristo melhor às pessoas, até do que uma pessoa que tem um doutorado em algum assunto assim, de teologia. Às vezes o cara só tem um conhecimento, mas não tem esse dom, essa graça de tocar o coração. O Papa Bento XVI falava sobre isso, tem um texto dele onde ele fala sobre fazer teologias de joelho. Ou seja, não é só estudar, mas você também tem que ter uma vida de oração. Padre Leonardo, ele disse que logo quando ele foi ordenado padre, ele foi para uma cidadezinha do interior. E lá tinha uma senhora muito simples que chegou para pedir direção para ele, né? E aí ele falou: pronto, essa senhora não sabe muito, agora tudo que eu aprendi no seminário eu vou falar para ela. E aí ela chegou e começou a dialogar com ele, assim, e ela com aquele zelo com a Santa Missa. E ela era analfabeta, ela não sabia ler. E ela falou: padre, eu não sei ler a Bíblia. Aí, quando ele foi pedir, né, ela, então a senhora lê a Bíblia para cultivar uma vida de oração. Aí a senhora olhou para ele e disse: padre, eu não sei ler. Mas eu estendo as minhas mãos e coloco em cima e peço uma oração que tudo aquilo que eu não sei ler com as palavras, que o Senhor possa mandar o Espírito Santo para me iluminar. Aí ela continua com ele fala, e o papo vai se dando, e ela vai dando, né, um verdadeiro testemunho, que ele fica assim: eu não sei o que eu falo para essa senhora. Isso mostra que a graça de Deus age, independente, né, dessa questão só do intelectual, né? Como eu falei, às vezes a pessoa ela é simples, mas tem a palavra, tem uma vida de oração que leva o evangelho realmente às pessoas. Outro ponto que eu ia dizendo aqui é sobre a caridade. A caridade é o distintivo do apostolado leigo na igreja. O leigo jamais pode renunciar às obras de caridade. A misericórdia para com os pobres e enfermos e as obras de caridade e de mútuo auxílio para socorrer as múltiplas necessidades humanas são para a igreja honrados de modo especial. Onde quer que se encontrem homens a quem falta sustento, vestuário, remédio, trabalho, instrução, aí devem buscar e encontrar a caridade cristã. O número 8 aqui do documento apostólico Actuositatis fala sobre isso. E aqui na nossa cidade, nós temos, né, iniciativas que buscam levar esse auxílio, né? Tanto as paróquias contribuindo também, às vezes chegam pessoas precisando de uma cesta básica, uma ajuda financeira, quanto grupos de fiéis, por exemplo, a Associação dos Sinodizadores, que atua aí nessa área de
de levar esse conforto ao mais necessitado. Também ali o Centro Social de Idoso, através de cursos, também dando uma formação para que a pessoa possa buscar conseguir um meio de subsistência. Né? E também, individualmente, a gente deve praticar essas obras de caridade. Né? Sempre buscar ajudar aquele que necessita. E, nesse tempo, o que não tem faltado é a gente precisando de ajuda. Outro ponto interessante do documento é a questão do apostolado para todos, né? Não fazer distinção de pessoas. O apostolado leigo ele deve abranger todas as pessoas, de igual para igual, em todos os ambientes, sem excluir nenhum bem espiritual ou temporal que possa fazer. Os leigos realizam essa missão da igreja no mundo, antes de tudo, por aquela coerência da vida com a fé, pela qual se tornam luz do mundo. Isso aqui é aquele ponto fundamental onde mostra o exemplo que o leigo tem que dar do ser cristão. E aí o documento ele cita alguns exemplos, por exemplo, a honestidade nos negócios, a caridade fraterna, pela plena consciência da participação que devem ter na construção da sociedade. Aí entra a questão da política, né? Buscar contribuir com políticas públicas para que atinja realmente toda a sociedade, não uma política ideológica ou partidária, mas a política tem que ser para todos, independente, né? Porque é A ou o grupo B que está ali, então não vou contribuir, não. Tem que ser para o bem comum. O sentido é esse. E finalizando, sobre a questão da formação, aqui, ó, a plena eficácia do apostolado só se pode alcançar com uma formação multiforme e integral. Aqui está a parte que eu queria era que tinha encontrado. Número 29. A preparação para o apostolado supõe uma formação humana completa e adaptada à maneira de ser e circunstâncias próprias de cada um. Com efeito, o leigo, conhecendo bem o mundo atual, deve ser um membro da sociedade em que vive e ao nível da sua cultura. A igreja deve fornecer ao leigo uma sólida preparação doutrinal, teológica, ética e filosófica, de acordo com a sua idade, condição e capacidade. Além disso, para que o leigo possa cultivar as boas relações humanas, é necessário promover os valores verdadeiramente humanos. Então, falando dessa formação, o leigo deve buscar e a igreja também deve fornecer uma sólida preparação doutrinal, teológica, ética e filosófica. E eu cito esses cursos, né, que a igreja promove, às vezes palestras, às vezes encontros de formação. Tem o curso de teologia para leigos, tem o apostolado de Ana Carla, de estudo bíblico, e outras iniciativas que a gente encontra aí também pela internet, gratuitas de formação, com boas formações. E, por fim, o apostolado leigo na igreja deve ser exercido com generosidade. A igreja estimula que todos os leigos respondam com decisão de vontade, ânimo generoso e disponibilidade de coração a voz de Cristo. Então, a partir do batismo, todos somos vocacionados a levar o Evangelho a todas as pessoas, em todo lugar que nós estejamos. Vou abrir aqui os comentários, Léo. Boa noite, gente. Olha, quem tiver aqui uma pergunta, alguma dúvida... Ô, Léo, você falou ali da virtude da caridade. Eu lembrei que quando o catecismo traz sobre a virtude da caridade, diz assim: e se não for por amor ao próximo, seja por amor a Deus que você pratica. É porque nós cristãos devemos ver o Cristo no outro. Aí eu lembro daquela passagem do Evangelho de Mateus, se não me engano, no capítulo 25, onde ele fala, né? Estive com fome e me deste de comer, estive com frio e me deste de beber. Aí depois ele pergunta: quando foi que eu fiz isso, Senhor? E tal, e responde: cada pessoa daquela que você ajudou, era a mim que você ajudava. E os outros que não fizeram,
era também a Cristo que ele não fazia. Então, acredito ter um Cristo no... Tá conseguindo ler aí? Como os adolescentes devem cumprir o papel do leigo na igreja. Já terminamos bom, Essa aqui eu acho que eu posso responder, Léo. Eu respondo a parte e eu mando para você. Boa noite, Bia. Nossa arquidiocese tem, não só nossa arquidiocese, como nossa paróquia, as duas, não sei a sua faixa etária, mas começa dos adolescentes ali com Lano também. Tem o Perseverança, que é logo após a catequese. Na comunidade do Divino tem o APC, como também o ABC tem grupos de adolescente ainda. Se você for um pouco mais velha, tem um grupo que eu faço parte, que é o CBJAC, que já é um grupo de jovens mais ou menos uns 15 anos, já começa. Então, sim, tem na São José. Na São José eu sou mais assim, não consigo lembrar. Se você saber de algum, Léo, você fala. Mas tem. Na São José tem um vinho de verde. Tem um vinho de verde. Mas outros grupos assim eu não tô me recordando. Então é isso, é buscar esses grupos que tem disponível e no local onde você vive, na sua família, na sua escola, nos ambientes sociais que você frequenta, você ser um sinal do Evangelho. Eu ser diferente do que quem não é cristão. Buscar essa vida de oração e não ter essa diferença de achar que na igreja é de uma forma e na rua é de outra. Não, você tem que ser o mesmo sempre. Não pode ter essa dicotomia, essa separação entre como se você tivesse aqui uma vida de oração aqui e saiu ali para a rua, pronto, é outra pessoa. Não, você é a mesma pessoa. Tem que ser cristão em todo o tempo e em todo lugar. O capítulo 3 aqui desse documento da CNBB, o 105, falando dos leigos, ele cita justamente esse evangelho que esse evangelho que você fez para a gente. Diz assim, um leão. Antes de deixar este mundo, Jesus Cristo enviou seus discípulos em tudo o mundo, pedir pelo mundo inteiro e anunciar a boa nova a todas as criaturas. Trata-se de um mandato que vale para todos, pois todos somos missionários. Insistimos que o anúncio do Evangelho a todos os povos e a todos os âmbitos da vida humana é a missão especial dos cristãos leigos e leigos. Então a missão é essa, é levar o Evangelho em todos os locais onde a gente estiver. E aí cita um decreto aqui do Vaticano II, chamado Ad Gentium, que é aos povos. Os leigos colaboram na obra da evangelização da igreja e participam da sua missão salvífica, ao mesmo tempo como testemunhas e como instrumentos vivos. Ou seja, testemunhando o evangelho com seu livro e instrumentos vivos auxiliando, ensinando, exortando aqueles que não conhecem, né, a Cristo. Enviados por Cristo em comunhão com os ordenados e as pessoas da vida consagrada, os que somos leigos e leigos que são fermentos. Então aí, a missão do leigo é essa, ser sal da terra, luz do mundo e fermento aí nessa massa para crescer. Bia, se tiver mais alguma dúvida, pode me mandar mensagem que eu vou te falando. Se eu não souber, eu vou perguntar para alguém, mas com dúvida você não fica não, tá bom? Quem tiver mais perguntas pode mandar, aproveita, né? E Bia que mandou aqui a pergunta, acho que até me direito, mas acho que é. Bia que mandou a pergunta, que acho que é a Ana Beatriz, minha sobrinha. Um abraço para ela. Tudo ok? Tudo ok. Tudo ok. Então, Léo, quero te agradecer por ter aceitado o convite, por essa partilha. Foi tão esclarecedora. Foi assim, um papo bom, didático, rápido.
Também agradecer a todos que participaram, a todos que tiveram durante essas 4 semanas comigo, né? Que na primeira semana suportou o atraso, na segunda desmarquei, teve que remarcar o outro dia, mas estavam todos presentes. Quero agradecer, né, ao pessoal da intercessão, que quando... Já peguei metade, mas esclareceu muito, né, Nando? Quero agradecer ao pessoal da intercessão que estava junto comigo, que quando na segunda live eu estava assim, falei, não, acho que eu não vou dar conta, eu vou desistir, não me deixaram. Todas as pessoas também, que mesmo que eu não conheço, que eu nem pedi, mas eu sei que rezaram. Por cada pessoa que participou, pela vida, né? Rezar também pela vida de cada um deles, pela vida do padre Valdenei, de Lana, de irmã Jamile, de Léo, pela minha vida também. E que possamos assumir o nosso papel, como o Léo disse, né? Ser sal da terra, luz do mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Isso aí. Eu que agradeço o convite e estou sempre à disposição para, quando quiser tratar de algum tema assim, só marcar que a gente vê a possibilidade e estamos à disposição, né, de levar o Evangelho, levar o conhecimento da doutrina da igreja para mais pessoas. Eu encerro minha fala com a citação aqui da apresentação do documento 105 da CPB, que diz assim, ó, sal da terra e luz do mundo, na igreja e na sociedade, os cristãos leigos e leigas receberam pelo batismo e pela crisma a graça de ser igreja, e por isso a graça de ser sal da terra e luz do mundo. Então é isso. Nós temos essa graça e essa missão, essa responsabilidade de levar o evangelho a todos, não só os padres, os bispos, os religiosos, mas nós também temos essa missão. E a partir da vocação laical que vai se desenvolvendo as outras vocações. Todo mundo foi leigo antes de ser ordenado, antes de ser casado, que também permanece como leigo, né? Aí eu tenho 2 missões, a de leigo e a de casado também, que eu tenho que... A primeira missão minha é evangelizar a minha própria família, manter a minha família, o meu dever de Estado é com a minha família. E a partir dela, evangelizar nos ambientes onde eu esteja presente. Pois é, gostei muito de participar. Acho que essa segunda live que eu participo, fiz uma com o Jair sobre a Semana Santa. E gostei. Se Deus quiser, futuramente a gente pode participar de mais. Muito obrigado. Jade, lá tô com saudade, viu? Gostei do comentário. Obrigada por estar acompanhado também. Então, gente, foi por esse mês. É só. Não vai acabar, não. Vamos marcando aí, ok? Um beijo a todos que participaram, a todos que rezaram. E até a próxima.